Não há nada de errado você ter conforto. Nada de errado. Mas a gente tem que perguntar o quanto a gente sai da nossa zona de conforto, que nos dias de hoje se usa muito essa expressão de bolha. O que sai, a gente sai da nossa bolha para ver lá fora. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Unce Voz, podcast da Uncisal. Eu sou André Dias e hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial: a união entre saúde, espiritualidade e compromisso social. Nosso bate-papo vai ser com Vitor José. Ele é dirigente do Centro Espírita Nosso Lar. Ele é médium e palestrante aqui no Centro Espírita, essa instituição que há muito tempo já realiza um trabalho muito belo aqui em Alagoas. Um trabalho de acolhimento e de assistência à comunidade. E também vamos conversar com as professoras Gabriela Sócine e Marisa Canuto, que são coordenadoras do projeto Fono no Nosso Lar, que leva cuidados fonoaudiológicos e ações educacionais às pessoas que frequentam o Centro Espírita Nosso Lar. Seja muito bem-vindo. E a primeira pergunta, eu gostaria de saber como que iniciou essa sua caminhada nessa missão. Ô André, antes de tudo, é uma alegria que nos encontrarmos nesse espaço onde as falas, os saberes fazem essa conjunção. Porque o ser humano é holístico, não é? A gente para um pouco. Quais são as dimensões das nossas angústias? Não há como não identificar o avanço acadêmico, o avanço tecnológico, mas existem as dores da alma, onde por mais preciso que sejam os exames dos nossos dias, a riqueza da robótica não consegue acessar essa dimensão. Porque muitas vezes a gente associa isso, André, à questão do religioso, e isso está íncito na criatura, no ser humano. Então, o que nesse momento me preenche é a alegria dessa fala, deste encontro, onde a academia, com muita humildade, abre a porta com cautela, que não pode deixar assim. Abre a porta com cautela, porque a base do conhecimento acadêmico é newton-cartesiano. Veio da eclosão do conhecimento, que tem uma trajetória que se perde nos séculos da história da humanidade. Então, mas abre a porta. Esse abrir a porta é de uma riqueza. E a religião, ela também vai entrar com cautela, porque nós também experienciamos os dias em que a religião tolhia o conhecimento. Então, essa junção tem que ser cautelosa, a gente tem que estar continuadamente olhando para trás, vivendo o presente, para ter um amanhã pleno, não é? Onde tudo se conjuga. E eu me sinto, assim, muito honrado de ter pessoas tão humanas, as professoras que estão aqui à nossa frente, vocês que vão acessar esse bate-papo na comodidade do lar, no deslocar-se do carro. Eu gostaria de transmitir um ambiente de paz dos alunos que aqui conosco estão, das professoras, da parte técnica do Ítalo, um ambiente muito aprazível que vocês, onde estiverem, possam sentir. E o que nos propele é o conjunto de tudo isso, André. Veja, não queria associar isso à mediunidade, porque foge um pouco do escopo. Mas eu posso contar uma das coisas que me inquietou. Eu, muito jovem, eu tive acesso a fazer uma boa feira. Eu não sou de comer muito, então eu só como muito tolice. Então, eu estava com um carrinho cheio de coisas daqueles dias, coisas que eu comia no passado. Quando, de repente, estava correndo um segurança dentro do supermercado, e uma mulher com uma criança no colo e duas arrastando, querendo pedir uma lata de leite. Eu saí daquele dia, porque não deixaram falar com ela, e me sentei no estacionamento. Senti uma angústia muito grande. E aí eu escutei uma voz, aí eu sou religioso, que reverberou na minha alma, que vem do Cristo dizendo assim, o que fazeis de especial? Então, isso me motivou a ver
o que fazia. Porque naquele dia eu não consegui fazer minhas compras. Eu fiquei muito mexido. E isso fez com que a gente se permitisse. Não há nada de errado você fazer as suas escolhas. Não há nada de errado você ter conforto. Nada de errado. Mas a gente tem que perguntar o quanto a gente sai da nossa zona de conforto, que nos dias de hoje se usa muito essa expressão de bolha. O quanto a gente sai da nossa bolha para ver o lá fora. Né? E aí tem um vínculo, eu como espírita, a gente foi fazer uma sopa e os espíritos nos pediram que a gente procurasse o local mais carente. Essa procura para o médium a gente é guiado, mas dava para fazer isso no ambiente acadêmico, a gente ia ver o IDH mais baixo, que também ia levar aqui do mesmo jeito. Eu só estou dizendo que a parte intuitiva, mediúnica, nos trouxe aqui, mas o conhecimento acadêmico também poderia ter trazido a gente para cá, pelo IDH mais baixo. E assim a gente começou com uma sopa, aí vieram as gestantes, uma história muito rica das gestantes, que a gente... esse talvez seja o nosso vínculo com a ciência, com o conhecimento acadêmico. É que chegaram um grupo de gestantes, começou a me procurar e queria falar comigo, porque elas não sabiam por que estavam tendo muita infecção urinária, só as gestantes. E aí eu comecei a procurar médico que me ajudasse. Naquela época eu não conhecia muita gente, e o máximo que eu consegui foi chegar um estudante de medicina, e o estudante disse, eu não sou formado, não posso ir. E eu disse assim, é verdade, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu comecei a estudar, perguntar, e descobri, para aqueles dias, que o processo gestacional diminuía um pouco a imunidade, no sentido do contato, da intimidade sexual, e descobri também que, por eles não terem ambiente de higiene, elas se limpavam como podiam, e nem sempre esse processo de higiene funcionava e até contaminava, né? É o que eu posso dizer. Então, a gente começou assim, eu comecei estudando, verificando o que era pressão, verificando pressão, vendo o tamanho do ventre com os meses, e aí eu chamei uma moça para falar de higiene íntima, dentro do que a gente podia, e começou assim essa história que chega hoje aqui. Mas são mais de 30 anos, né? Então a gente não pode contar os detalhes. E, Vitor, palavras como paz, assistência e cuidado são muito característicos aqui do Centro Espírita Nosso Lar. Quem frequenta sabe muito bem isso. Você poderia falar um pouquinho para quem nos acompanha sobre o que é o Nosso Lar e quais as ações que vocês realizam aqui? O Nosso Lar, do ponto de vista de gestão ou de operacionalização, nós temos 5 pilares, né? Isso os espíritos me passaram quando só eram 5. Eu fiz uma leitura assim, André. Ele quer que todo mundo fique bem. Aí botou responsável por cada um pilar. Porque só eram 5 pilares. Que é o pilar doutrinário, o pilar de valorização do ser, ou pilar social, o pilar de formação do ser, ou esse pilar de formação educacional e profissional, o pilar de saúde e o pilar de comunicação. E a gente nem sabia da danada da internet ainda. Então, do ponto de vista de operacionalização, funciona com esses 5 pilares, que eles são interdependentes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se um médico vir trabalhar aqui, ele não precisa ser espírita. Mesmo porque a visão que eu tenho em diálogo com os espíritos, a casa espírita, deste momento de transição, ela tem que ter portas, ela tem que ser pontes. A gente já deveria estar no tempo de não evidenciar as diferenças, por mais que a gente viva esse processo um tanto quanto reacionário. A gente deveria evidenciar o que temos em comum. Na taxonomia, nós temos esse vínculo inegável para a ciência. Estamos de quem somos, do ambiente de espiritualidade. Nós somos alunos neste grande educandário que chamamos Terra, de uma certificação que num primeiro momento chama humanidade, para que depois a gente se aproximar da santificação. Primeiro nós precisamos ser humanos. Então, o convite do Nosso Lar
em cada um desses pilares é que sejamos humanos. E para que nós sejamos humanos, nós precisamos ver o outro, sentir o outro, pensar como o outro pensa. A doutrina dos espíritos, na era do iluminismo, nos traz que era um momento claro que o saber teológico tinha que ser combatido, o saber, por conta disso, metafísico, tinha que ser excluído. Se a gente volta para Augusto Comte, assim, só o que seria filosofia positivista, que mais adiante, com o contributo de Durkheim, de Weber, a gente tem a sociologia, a gente vê fora da caridade não há salvação. Então, a caridade não é uma proposta assistencialista, como o ser humano acelerado pela tecnologia, né? Porque nós somos especialistas em generalidades. Então a gente diz assim, é assistencialista. Não é verdade. Porque como eu lhe oferto uma coisa simples, um prato de sopa, sem que você se sinta machucado, ferido. Como lhe deixar numa fila, enquanto outros desfilam de carro, e você não se sinta diminuído. Isso é muito complexo, isso é muito confuso. Então, a doutrina espírita, ela exara, ao menos aqui no nosso lar, a gente tenta viver isso. Se você é católico, se você é evangélico, se você é de matrizes africanas, umbandista, ateu, pouco importa. Nós somos seres humanos. E aqui a gente tenta só lembrar disso. Muito bom. E, Vitor, vocês fazem alguns atendimentos aqui na área da saúde, prestam esse serviço para as pessoas, tem também essa questão de caridade, né, que essas outras ações. Fala para a gente um pouquinho sobre algumas dessas ações que vocês, esses trabalhos que vocês fornecem à comunidade, por favor. Muitas vezes a gente desconhece as carências. Muitas vezes. Eu me recordo, só para descontrair um pouco, a gente faz algumas grandes doações. Grande para uma casa espírita, não grande no sentido de alcançar a todos. O bairro do Vergel tem em torno de 33 mil pessoas. Então, nós temos cadastrado em torno de umas 6 mil famílias. Mas aqui, em doações, chegam 4 mil, 5 mil pessoas, dependendo do dia da doação. E o meu sonho é porque a gente, na outra instituição, só tinha um banheiro. Então, a gente começou a construir uma bateria de banheiros. Eu achava isso muito bonito, bateria de banheiros. Então, num dia que estava assim, com 5 mil pessoas, a gente inaugurou a bateria de banheiros. Cara, meu sorriso estava como o seu, André. Gigante. Só que quando acabou, nós temos muitos trabalhos voluntários, que eu queria deixar esse adendo, a terapêutica do trabalho voluntário. Isso precisa ser dimensionado. Que eu acredito que já tem estudos dentro do ambiente acadêmico, né, que nós temos depois. Queria deixar um estudo, e vai ser uma provocação para as professoras, que a gente está abrindo uma clínica de autismo, e a gente vai depois trabalhar dentro de toda uma visão acadêmica, como é um trabalho multidisciplinar, a gente vai trabalhar algum desses pacientes com um acréscimo da doutrina espírita na desobsessão. E a gente quer depois ver em quanto tempo houve uma resposta, o quanto tempo... E a gente queria do método quantitativo. Professoras, vocês estão convidadas a participar desse trabalho. A gente inaugura a clínica agora no final do mês. Mas voltando àquele momento, a gente inaugurou a bateria de banheiros, mas os voluntários vieram no final, quando tudo acabou, e disse, olha, eles fizeram tudo em todo canto, menos no vaso. Foi quando a gente chegou, que a gente se percebeu que não tinha vaso, né, nos locais que eles moravam. Então, os vasos eram um ambiente por demais asseado. E aí a gente teve que fazer essa coisa bem simples, que era colocar um vaso no auditório. Eu digo que a gente só não operacionalizou, mas a gente botou o vaso, ensinou como era. Então, por que eu estou trazendo isso? Para ver as carências mais basilares. Então, quando a gente tem uma característica desta comunidade, é que aqui há uma dificuldade muito grande de se deslocar para um outro ambiente, por conta de inúmeros fatores de ordem social, que eu não quero trazer à baila.
e então eles tinham dificuldade de se deslocarem. Então, quando a gente começou de uma forma muito simples, começamos com as gestantes, e aí começaram assim virem enfermeiras, e aí veio o primeiro médico, e essa coisa foi tomando uma dimensão. André, quantas dificuldades, por exemplo. O que é uma pneumologista? A gente conseguir uma consulta com a pneumo não é fácil. Nem no ambiente do SUS, nem mesmo no ambiente de convênio. Eu não vou entrar no ambiente particular, porque aí é muito exclusivista. E aqui tem. Só que eles não sabiam para que serve uma pneumo. Compreende? Então, aqui a gente tem que colocar e o médico vem aqui dizer o que atende, o que faz. Por exemplo, urologista, teoricamente, aqui na comunidade era só para homem. Aí a gente tem que dizer que não é só para homem. E hoje, André, a gente tem aqui 45 médicos voluntários. Eu me emociono. É claro que o médico aqui, ele se esforça. Ele se esforça porque não tem uma condição ideal, né? Porque o grande desafio nosso é como nós iríamos construir uma casa espírita. Hoje nós temos, só aqui neste ambiente, na nossa sede, 13 mil metros quadrados de área construída. Como nós iríamos fazer isso sem se tornar imponente para que essa pessoa da comunidade não fosse acolhida? Então aqui é tudo muito simples, o tijolo à vista. Né? Então aqui trafega a pessoa da classe A e aqui trafega a pessoa abaixo da linha da pobreza. E a gente teve que ter esse cuidado, essa cautela. E também faltava dinheiro para a gente fazer algo melhor, né? Mas a gente conseguiu conciliar. Então, quando a gente vê um médico que vem aqui, ele naturalmente já recebeu um convite. Esse convite é da alma dele. Ele só procurou uma instituição que realmente conseguisse caminhar com transparência. E a gente oferece isso aqui. Né? Então, a comunidade vem, eles vivem muitas vezes fora dessa realidade, porque você hoje tem um plano de saúde e você vai marcar um médico, não sei, em outros estados, mas aqui você pode passar 2, 3 meses para conseguir, dependendo da especialidade. Mas aqui, se o médico atrasar 2 horas, eles reclamam. Mas, então, tudo isso passa pelo crivo do médico, que vai se trabalhar, entendeu? Eu estou trazendo isso para que a gente, muitas vezes a gente é entronizado com algo, André. Sabe? Muitas vezes no nosso meio a gente é aplaudido. Se alguém diz um oi pra gente, essa pessoa que deu oi, cumprimentei fulano e tal. Aqui, essa pessoa não vai ter essa evidência. Aqui a gente não lê o título. Compreende? Aqui é a boa vontade. Então, uma pessoa aqui sente um choque. Mas a pessoa se humaniza. Se humaniza. Eu já vi exemplos notáveis de médicos depois que tiveram que se afastar por inúmeros motivos e vim dizer, Vitor, vou ter que sair com a lágrima descendo. E não me retrataram. Na verdade, eu não tenho registro de médicos voluntários, eu posso ter até de convênios, de vínculos com instituições, mas de médicos voluntários, eu não tenho um registro de um médico que vem reclamar que a sala não estava climatizada, entende? Não tem, André. Não tem. Esse convite de atender é do ser humano. Compreende? Volto a dizer, se isso tem uma conceituação religiosa ou não, para mim pouco importa. Mas essas pessoas vêm aqui e fazem a diferença. Fazem a diferença. Compreende? Por que você está sentindo isso? Porque aqui as coisas são tão interessantes. Por exemplo, eu me lembro que a primeira reunião com as gestantes, a gente teve que abordar a necessidade do marido usar preservativo. Mas eu já estou grávida. Primeiro que o homem muitas vezes ainda tem preconceitos, né? Isso transcende a área social. E ele dizia assim, por que eu tenho que pedir para o meu marido usar preservativo? E aí a gente tem que explicar isso. Então passa por coisa bem basilar, mas que faz tanta diferença, né? Imagina. Nossa, que lindo. E, Vitor, aproveitando, você comentou que as pessoas que vêm ajudar, elas sentem esse chamado.
Para aquela pessoa que sente esse chamado e quer contribuir aqui com as ações do centro, o que elas precisam fazer? Trabalhar aqui, André, é a coisa mais fácil do mundo. É só ter boa vontade. Aqui a gente carece de tudo, André. A gente carece de tudo. Eu passei por experiências, tipo, eu tinha... Aqui a gente ganha muita roupa, por exemplo. Aí, um dia, as meninas, elas fazem a triagem e separaram uma grande quantidade de roupa íntima. Eu disse, não, roupa íntima? Jogue fora, roupa íntima não, pelo amor de Deus. Só que, nesse trâmite, nesse fluxo de masculino, feminino, a roupa íntima foi a distribuição. E quando a gente abriu roupa íntima, Vitor, roupa íntima, eu disse, para. E elas, tio, por que para? A gente está precisando tanto. Então, aqui a gente carece de tudo. Se você tem uma televisão, a gente já tem uma lista de pessoas que querem televisão, geladeira, fogão. O que você precisar. Aqui, tudo tem dono. E se você quer trabalhar, seja como atendente, se você quiser trabalhar para cuidar de idoso, a gente tem idoso. Hoje nós estamos aqui com 21 idosos e eu estou querendo aumentar. Foi um projeto voltado para idosos de rua. Se você quiser trabalhar com criança, aqui tem o Lar Adoção. Tem crianças que entram na lista da adoção. Se você quiser trabalhar auxiliar de sala, como professor, aqui a gente tem escola integral. Se você quiser trabalhar na terra, a gente tem um local que a gente cria galinha, a gente já produz ovos, a gente tem plantação. Então, o que você quiser trabalhar, mas se você é médico, se você é enfermeiro, se você é fono, se você é TO, levantar a mão ainda tímido, pense bem, porque depois de levantar a mão eu pego o dedo. Então, é simples, é só chegar aqui, eu quero trabalhar. Eu digo assim, se você precisa chegar para mim e dizer, ou para Francis, ou para Clarissa, porque nós temos funcionários, né? Então, eu chegar aqui e dizer, olha, meu nome é André, eu sou médico, a gente está fazendo um pré-contato, né? Quando vocês formarem, a gente já está assim, meu nome é André, eu sou médico, e eu tenho tal especialidade. Claro que a gente precisa da comprovação do título junto, porque à frente de cada pilar a gente botou uma pessoa da área. Se você entrar na área de pedagogia, tem um pedagogo. Se você entrar em uma área de formação profissional, a gente tem uma pessoa que faz essa administração. Se você entra na área, em qualquer área nós temos um profissional específico. Na clínica de saúde mental, por exemplo, nós temos professores com mestrado, com doutorado, que trabalham aqui. Então, ele vai pedir o título, nós não vamos botar nada, só para mostrar, porque nós estamos num período confuso. Mas é só dizer assim, eu sou André, médico, e eu posso trabalhar uma tarde por mês. Ela vai perguntar, a tarde de que dia? E já vai dizer, já vou separar. Aí você vai dizer, eu só posso atender 3 pacientes, eu só tenho 2 horas, meu atendimento demanda 1 hora, só posso atender 2. No começo a gente vai dizer, 2, mas depois, André, a gente vai dizer, André, atenda mais 1. Mas é simples assim, André, é simples. Você quem vai dizer, eu só posso, porque esse primeiro contato é muito importante. Se você só puder uma vez por mês, 2 horas, 1 tarde, a gente vai dizer, eu quero, e a gente quer mesmo. Porque se todo mundo der 2 horas, 1 hora de sua vida, o mundo se torna melhor. Né?